fazer lipoescultura ou fazer esvaziamento de face. Os processos de esvaziamento estão crescendo demais. A harmonização orofacial não pode ser mais a mesma. A harmonização não pode ser mais aquela harmonização no qual nós fazemos simplesmente enchimento do rosto dos nossos pacientes. Nós precisamos fazer uma harmonização agora que seja mais conservadora, mais biológica. É por isso que a gente tem falado muito sobre esse mundo do esvaziamento de face, esse mundo de tratarmos a face do paciente com melhor qualidade. Hoje nós vamos falar então sobre o processo de esvaziamento de face. É isso que nós vamos falar. O que fazer dentro da harmonização? Fazer um esvaziamento clássico, um esvaziamento no qual nós usamos produtos químicos ou utilizarmos produtos mecânicos. Nós já ouvimos falar na lipo de papada há muitos anos. Esse processo consistia em você remover gordura da região submentual e você tirar parte da gordura da região submentual simplesmente para melhorar a estética. Entramos na harmonização clássica, entramos na harmonização pesada e começamos a observar profissionais que estavam fazendo muito enchimento, preenchimento e não pensando só no biológico do paciente. Esse processo teve seu tempo útil e agora a gente começa a ver as intercorrências começando a aparecer, os problemas começando a aparecer e as atividades de termos que tratar as intercorrências cada vez maiores. Sempre falamos do processo de pensar em algo mais tranquilo, algo mais leve, algo mais biológico. Estou só fazendo os testes aqui finais. Quem estiver aqui só me diz se faz um sinalzinho assim, se está tudo ok com o som. E a gente está fazendo aqui os últimos testes e vamos já entrar no nosso assunto. Esse assunto é de fundamental importância. A cirurgia plástica já faz há muito tempo o chamado esvaziamento químico. Não sei se todos conhecem o que é esvaziamento químico, é o ato de você usar produtos que vão diminuir o volume dos coxins gordurosos da face. Todos nós sabemos que com o passar do tempo os coxins gordurosos da face começam a aumentar de volume. Eles aumentam de volume em alguns pontos e perdemos volumes em outros pontos. Esse processo, em qual acontece com todos nós, com o passar do tempo nós precisamos fazer algo para melhorar a estética da face do paciente, para melhorarmos o desenho. Aí em 2019 homologamos a harmonização facial como técnica cirúrgica de alta performance, aliás, como especialidade. A partir do momento que homologamos como especialidade, começamos a ver que precisávamos tratar essa harmonização de uma forma diferente. Muita gente fazendo o enchimento. Eu mesmo fui um deles que passei pela fase de achar que quanto mais eu preenchesse, seria melhor para o meu paciente. Quanto mais eu preenchesse, eu achava que eu era o melhor profissional. E assim era uma briga de ego enorme, como é na harmonização ainda muito hoje. Vou ajustar minha câmera aqui para ficar melhor para a gente se ver. E aí depois a gente começou a observar que muitos problemas aconteciam. Muitos pacientes começaram a reclamar de faces muito pesadas, de faces quimicamente desagradáveis, muito material na face do paciente, com resultados que davam a ele a sensação de ter uma face diferente de quando ele era jovem. O grande problema não é você harmonizar o paciente a ponto dele ficar mais jovem, é você pegar uma face que tem um aumento de volume com o passar do tempo
e você ainda aumentar mais esse volume, simplesmente para você esconder aqui algumas nuances do processo de envelhecimento. Um bigodinho chinês, um jaws aumentado, uma diferença de desenho de base de mandíbula, e você fazia o que a gente chamava de full face. E aí nós começamos a mudar esse conceito, trabalhar esse conceito e pensarmos no conceito de que esvaziar era mais importante, diminuir pesos antes de fazer as técnicas clássicas. Então, nós introduzimos no mundo da harmonização o processo que nós chamamos de esvaziamento. Esse esvaziamento consiste em você diminuir os pesos de região onde você ganhou o peso com o passar do tempo. Todos nós sabemos que isso vai acontecendo com o passar do tempo. Vamos lá, dando um retorno rapidinho, falando de teorias. Teoria volumétrica fala com que a gente, com o passar do tempo, a gente tem diminuição dos coxins gordurosos profundos e com o tempo chegando, nós temos, além da diminuição do coxim gorduroso profundo, o aumento do coxim gorduroso superficial. Os coxins gordurosos da superfície, alguns deles aumentam de volume. E esse aumento de volume faz com que nós caracterizemos aquele desenho que o paciente, por exemplo, na face, que o paciente, por exemplo, chega pra gente reclamando: olha, eu quero tirar esse bulldog que eu tenho aqui, eu quero tirar esse volume que eu tenho aqui. E quando nós não tínhamos técnicas para trabalhar isso, o que nós fazíamos era puxar a face para que a gente conseguisse um novo desenho, para que a gente conseguisse melhorar um pouco aquela face do paciente, escondendo esses defeitos criados com o passar do tempo. E a gente começou a observar que isso durava pouco tempo, esse processo durava pouco tempo. Não sei se todos que estão aqui já fazem harmonização há algum tempo, e quem está provavelmente já deve ter feito fio de sustentação e que durou simplesmente muito pouco tempo, que durou algumas semanas ou que durou, sei lá, dias. Esse processo todo, esse processo de modificação do padrão, e que muitas vezes a gente não percebia que esse envelhecimento nos trazia a possibilidade de ter que mudar a face do nosso paciente para a gente ter resultado. Isso começou a fazer a gente perder muita qualidade dentro do processo de harmonização. Quero que vocês entendam que esse processo chamado de esvaziamento de face, o que nós chamamos de esvaziamento de face, nada mais é do que um conjunto de técnicas que a gente pode fazer para diminuir os pesos desses coxins gordurosos. Nós temos duas formas de fazer essa diminuição desses coxins gordurosos. A primeira delas é fazendo de forma química, simplesmente usando produtos químicos para a gente conseguir uma melhora desse processo. E a outra delas é utilizando um produto mecânico, exatamente o processo chamado de lipoescultura. A lipoescultura é o que a gente tanto fala hoje, é um mundo que a gente vive trabalhando hoje intensamente nele, para que a gente consiga ter uma característica de melhora em uma única sessão. Então, o esvaziamento de face, ele tem duas vertentes. Nós podemos fazer ele da forma com produtos químicos ou trabalhando com um produto mecânico. E dentro da parte mecânica, nós temos aí o que nós chamamos de lipoescultura, dentro das técnicas de diminuição de peso de volume na face. Então, esse processo todo, que nós chamamos de esvaziamento, consiste em você redesenhar essa face, tirar peso e realocar essa gordura em outros pontos, para que você consiga, por exemplo, depois de diminuir peso de volume na face do paciente, você fazer as técnicas clássicas de harmonização.